A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos. Amados, hoje eu vou deixar uma palavra aqui para nós, mas antes de eu deixar essa palavra, eu queria dizer a seguinte forma. Eu muitas das vezes dá vontade de trazer uma mensagem todos os dias, mas infelizmente o meu trabalho e a vida em que eu levo nos dias de hoje, às vezes não dá para mim deixar a mensagem. Às vezes eu leio a Bíblia, mas eu não prego, não posto, porque a palavra de Deus ela nos adverte que nós devemos ser fiel ao Senhor em tudo e fazer tudo no Espírito e que tudo seja feito do centro da vontade de Deus. E nem todo dia, às vezes, você está preparado para trazer uma mensagem que vai surtir efeito na vida de quem vai ouvir, ou até mesmo para você não vai sentir edificado naquele momento, porque a palavra de Deus ela nos edifica. Quando nós estamos pregando aqui, trazendo a palavra de Deus vai nos edificando. E nós temos que estar espiritualmente bem. E nem todo dia nós estamos espiritualmente bem. Não adianta falar que não adianta. Não é todo dia que a gente está espiritualmente bem, não. A gente batalha, o Senhor não nos abandona, mas nós estamos cansados, nós estamos estressados, mas isso não significa que nós jogamos a estresse para fora e mostramos para o povo. Não, mas você por dentro, você está sorrindo no rosto, mas por dentro você está em tempo de dar um derrame, você está estressado. Mas então é momento de você, nesses momentos que é momento de você parar, de você refletir, de você descansar, de você dormir, de você largar tudo que está fazendo e dormir. Hoje eu fiz isso. Eu larguei tudo e deitei e fui dormir. E consegui dormir. Eu estava tão estressado que eu apaguei. Quando eu acordei leve, tranquilo e estou aqui para deixar uma mensagem para nós. Eu estou aqui na beira do fogão de lenha. Eu vim fazer um lanchinho aqui, assar uns pedacinhos de carne para comer com pão, fazer um lanche, trouxe umas coisinhas aqui lá fora, tomar um café aqui, acendi o fogo, tá quentinho aqui fora. Aí eu vim trazer uma palavra. Eu abri a Bíblia, que eu sempre estou pregando uma mensagem assim muito aleatória. E hoje eu eu abri a Bíblia, caiu aqui num versículo na Bíblia que eu li e eu gostei e eu vou dividir com os irmãos essa palavra. Está no livro de João, capítulo 13, do verso 16 até o verso 20, que diz assim, ó: na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, e nem o enviado maior do que o que enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura, o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Na verdade vos digo, que se alguém receber o que eu enviar, a mim recebe, a mim. E quem me recebe, a mim recebe, e aquele que me enviou. Entendeu, gente? O que a palavra aqui está dizendo para nós? Preste atenção. A palavra ela nos exorta de uma forma. Observa aqui para os irmãos ver, ó. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor. Então, todo humano, toda a raça humana na Terra tem que entender que ninguém é maior do que Jesus e do que Deus. Aliás, nem maior do que os anjos. Essa é a realidade. Então, pode o servo maior do que o seu senhor? Não, é claro que não. Então, observa aqui para os irmãos verem. Maior do que o seu senhor. Nem o enviado maior do que aquele que enviou.
que significa a mesma coisa. Quem é o enviado? Jesus foi o enviado. Ele não era maior do que Deus, ele está dizendo aqui. Ele não era maior do que Deus. O enviado não é maior do que o que enviou. Mas ao mesmo tempo os dois é uma só carne. A Bíblia diz isso lá na frente. É por isso que a gente tem que ler o texto, o contexto e seguir lendo, porque há livros na Bíblia que ela venha a igualar os outros versículos que a gente leu anterior. Então, olha bem, nem o enviado maior do que o que enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. O que acontece? Se nós sabemos disso e nós praticamos, nós somos bem-aventurados. Nós temos que entender que nós somos escolhidos por Cristo, por Deus em Cristo Jesus, seu Filho, que nós somos pequenos, miseráveis, pecador, carente da sua misericórdia, e marchar obedecendo a Jesus, glorificando e exaltando o seu nome, e assim Deus a nos recebe no céu como nós recebemos Jesus. Então nós temos que entender isso. Ó, se nós praticarmos a palavra, se nós obedecemos a palavra como ela é e da maneira a qual ela é ensinada, nós nos qualificamos como servo e como os escolhidos do Senhor. Os irmãos vão ver aqui embaixo que o Senhor está falando de uma multidão, mas ele fala dos escolhidos, que não são todos escolhidos não. Então você tem que entender se você é um escolhido do Senhor ou não, porque quando você é um escolhido do Senhor, você pode estar em qualquer situação que você é despertado pelo Espírito, você está sempre ligado no Senhor, você está sempre buscando a misericórdia, você está sempre ali ligado, que aquela luta, aquela batalha, o inimigo que levantou contra você, por isso que a Bíblia diz para não lutar contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Então, o escolhido do Senhor, ele é diferente, ele ama incondicionalmente, ele perdoa. Os escolhidos do Senhor é chamado de sem vergonha, porque os outros pisa nele, depois cumprimenta, trata ele bem, ele perdoa, ele responde bem, porque ele é escolhido. O que tem dentro dele é aquilo, é amor, é o bem, ele tem dentro dele Cristo. Quem tem Cristo dentro de si só pratica coisas boas. Agora, quem tem demônio dentro de si só pratica coisa ruim. Então tá aí a diferença do que é e do que não é, do que é escolhido e do que não é. Porque o escolhido pratica só as coisas boas, o que não é escolhido só pratica coisa ruim. Então aí há a diferença do justo para o injusto. E a diferença do profano. Então você tem que entender isso. A Bíblia ela te ensina. Ó, que é aquele que enviou. E se saber essas coisas, não, isso já está certo, 18. Não falo de todos vós. Olha como é que Jesus diz assim, ó, eu não falo de todos vós. Eu bem sei que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura, o que come o pão comigo, levantou o seu calcanhar. Então, ele fala assim, que ele, ó, não falo de todos vós. Aqui ele estava dizendo que não estava falando de todos vós, mas ele ia falar de Judas, o que ia levantar o calcanhar contra ele. Porque no meio dos escolhidos do Senhor tem Satanás, tem o traidor, tem o Judas. Olha aqui, ó. Não falo de todos vós. Eu bem sei o que tem escolhido, mas para que se cumpra a Escritura, o que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Então, ele escolheu os 12, mas no meio dos 12 que comia o pão com ele, levantou contra ele o seu calcanhar. E ele já sabia, Deus já sabia que aquele ali era das trevas. Mas ele andava como da luz, falava como da luz. Mas as práticas eram das trevas. Então, observa-se que o homem da luz, ele fala das coisas da luz. O homem da luz, ele pratica na prática, no seu dia a dia, as coisas da luz. Mas o profano, não. O profano, ele fala da luz,
anda como se fosse da luz, mas pratica as práticas das trevas, do iníquo. Então aí eis a diferença do justo para o injusto. Então, a Bíblia diz que aquele que recebeu um profeta na sua casa, na qualidade de profeta, terá galardão de profeta. Aonde que você e eu devemos buscar os dons espirituais pelo Espírito Santo, que quando você recebe o Espírito Santo ele vai te guiando, ele vai te dando sabedoria. E você sabe discernir o justo do injusto. Um profeta na sua qualidade de profeta. Então você tem que entender isso. O Senhor disse: não falo de todos vós. Eu bem sei os que tenho escolhido. Mas para que se cumpra a escritura, o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Então nós temos que entender que está lastrado desses tais que levantou contra nós o seu calcanhar. Às vezes tem pessoas que comem conosco, pessoas que às vezes estão do nosso lado no dia a dia, nos sauda com a paz do Senhor, trata nós bem, mas levanta contra nós o seu calcanhar. Então nós temos que ter discernimento de espírito, estar sempre orando, vigiando, para que o Espírito de Deus que há em nós nos dá sabedoria para que nós possamos continuar a caminhada. Ao 19. Desde agora vou-lo digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Por que ele falou isso para os discípulos antes que o Judas o traísse? Porque quando acontecesse, eles acreditar que ele era o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. E olha como Jesus fala: para que acrediteis que eu sou. Agora observa lá, quando Moisés subiu ao monte e viu a sarça fumegando, Deus em chamas, em fogo, falou com Moisés. E Moisés disse: Senhor, quando eu chegar diante do povo, quem eu falo? Quem me enviou? O que eu vou falar para o povo? Quem me enviou? Ele virou para Moisés e falou: o eu sou te enviou. E olha a pronúncia de Jesus aqui: para que creia que eu sou. Jesus é Deus. O Pai e o Filho é uma só carne. Mas tem umas religiões aí que não acreditam nisso. O eu sou, para dizer, para que creia que eu sou. Quem pronuncia essa palavra eu sou é só Deus e o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Deus pronunciou a Moisés no monte: o eu sou te enviou. E olha aqui o que Jesus disse para os discípulos: quando acontecer, credes, acrediteis que eu sou. Ele é, Deus é, e nós não somos nada. Nós vamos ser na Nova Jerusalém quando nós for transformados num corpo incorruptível, mas para isso nós temos que andar em obediência da palavra aqui na terra, para que nós sejamos transformados nesse corpo incorruptível. Ao 20. Na verdade vos digo, que se alguém receber o que eu enviar, me recebes a mim. E quem me recebes a mim, recebes aquele que me enviou. Então, quando você sai e você é um homem de Deus, você tem consciência dentro de si que você é obediente da palavra de Deus, e você sai em prova de pregar o evangelho, você pega aqui um celular como esse e faz uma mensagem, e quem recebe essa mensagem, e quem recebe a palavra de Deus que você levar, a Jesus ele recebe, a Deus ele recebe. Quem recebe um filho de Deus, recebe-se Deus. Quem recebe um enviado de Jesus, está recebendo Jesus.
Quando eu chego numa casa que eu prego o evangelho, aquela pessoa recebe, amém, de bom grado, de coração aberto, ela está recebendo Jesus de coração aberto. Entenda isso. Ó, se alguém recebe o que eu enviar, a mim recebes, a mim. E quem me recebe, a mim recebe aquele que me enviou. E quem recebe a Jesus está recebendo Deus. É uma trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem recebe a nós, pecadores do Evangelho, recebe uma mensagem dessa que eu estou pregando, não está recebendo a mim, não, está recebendo ao Senhor Jesus. E quando você recebe ao Senhor Jesus, você está recebendo Deus no seu coração. Então, você conhece as coisas do Senhor através da sua palavra e do seu ensinamento. É por isso que eu sempre adverto qualquer ser humano que ouvir as minhas mensagens que leia a Bíblia. Busque conhecimento do Senhor. Eu não prego aqui denominação de ninguém, não falo de igreja de ninguém. Por quê? Porque eu não estou pregando igreja de ninguém, não estou pregando pecado de ninguém, eu não estou nem aí para isso. Eu estou pregando a palavra verdadeira, genuína do Senhor. A palavra que salva, a palavra que transforma, a palavra que liberta, a palavra que leva ao céu, a palavra que te dá direito da vida eterna, a entrada na Nova Jerusalém. Essa é a palavra que eu levo a você. Então, e a Nova Jerusalém simboliza o novo Éden, a qual nós vamos morar lá de novo. Mas para você morar lá, você tem que renunciar de todos os seus pecados. Renunciar das oferendas do maligno, renunciar de tudo, das oferendas das mulheres, das prostitutas, das meretrizes. Foi até bom o Espírito Santo me trazer aqui agora eu falar de meretrizes, porque nesse celular a qual eu deixo as mensagens, eu recebo solicitação de muitas pessoas e eu aceito. Porque o meu intuito é levar o evangelho a todos. Mas infelizmente tem algumas pessoas, pelo fato de ser um pouco abusadas, eu andei bloqueando algumas pessoas. Porque quem entra aqui no meu perfil, já dá para notar claramente que eu sou um cristão. E se a pessoa sabe que eu sou um cristão e manda algum conteúdo imoral, indecente, que não condiz com a palavra de Deus, eu vou apagar e não vou bloquear a pessoa. Se ela insistir a mandar, eu vou apagar de novo. Lá para a terceira ou quarta vez eu vou bloquear. Porque a pessoa está vendo o meu perfil. Então ela está mandando isso. Por que ela está mandando? Para tentar me tirar da presença de Deus, me afrontar, me pôr nervoso. Então eu vou bloquear. Porque isso aqui é um canal, uma coisa minha, livre, para me pregar a palavra de Deus mas eu recebo a todos, eu posso receber quem eu quiser. Mas eu recebo a todos porque Jesus veio para todos. Se eu prego a mensagem aqui, eu tenho que receber a todos. Não importa se aquela ali é uma mulher que faz vida, se é uma mulher não importa se o cara é assassino, não importa o que a pessoa é. Eu estou aqui para pregar a palavra de Deus. Por isso que eu aceito a solicitação das pessoas. Eu quero que você entenda, você que aí, eu aceito suas solicitações, seja lá quem você for, que eu aceito, porque aqui é um canal onde eu prego a palavra e a minha esperança é que você leia a Bíblia, aceita Jesus como Salvador da sua vida, para que você tenha direito na árvore da vida, na vida eterna, na entrada, para você morar na Nova Jerusalém. É o intuito da minha pregação. Eu não estou aqui pregando para você achar que eu falo bonito ou gostar de mim, não. Eu quero que você ame Jesus. Quero que você leia a Bíblia, conheça a verdade, para que você seja salvo, para que você venha morar no céu, tenha a vida eterna. O meu intuito é trabalhar ganhando almas. Tá? Eu quero que vocês entendam isso. Eu às vezes, faço algum sacrifício para trazer uma mensagem aqui, porque o que eu quero para mim, eu quero para todos que ouvem essa mensagem, essa palavra. E espero que muitas outras pessoas venham ouvir essas mensagens que eu tenho deixado. Porque Jesus está às portas, os sinais estão cumprindo. Eu posto aqui algumas crianças da África, até da Índia, dessa guerra aí, para mostrar, tentar alertar o povo, para o povo ver quantos inocentes estão sofrendo, passando fome, e muitas pessoas reclamando do arroz com feijão que comem.
Esses pastores que têm seus iates, que têm seus aviões, que comem carne banhada a ouro, que eles falam para um negócio lá que fala que é ouro. Será que vocês não podem um pouco parar de fazer tanto, gastar tantos milhões com vocês, juntar todos para ajudar essas crianças, esses famintos, seja lá da guerra, seja lá na Índia, seja lá na África? Ah, você fala isso porque você é um pobre, você não tem, não. Às vezes do pouco que eu tenho eu divido com algumas pessoas. Já ajudei muita gente, muita. Não estou falando para me orgulhar, não. E eu não sou rico, não, eu sou pobre mesmo. Tá? Eu sou pobre. Eu já ajudei e até hoje ainda ajudo muito algumas pessoas. Não é dizer que eu posso, não. Se eu esperar poder, eu não vou ajudar ninguém. A gente divide o pouco que tem com alguém. Que não tem, tá pior do que você. Então eu acho que servir a Deus é amar o próximo. Servir a Deus é fazer o bem. Servir ao Senhor, em qualquer circunstância, faça o bem. A responsabilidade de cuidar de nós, de guiar nós, é Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo, pelo teu Santo Espírito. Diz a Bíblia que antes de nós abrir nossa boca, Ele já sabe o que nós precisamos. Mas Ele deixa nós clamar, nós buscar, para ver se nós estamos verdadeiramente endereçados a Ele. Ele fala, tudo que pedirdes orando, credes que recebereis e tê-lo-eis. Porque se verdadeiramente você tem o Espírito Santo, sua oração ela sobe direto aos ouvidos de Deus, ela comove o Senhor do céu, e o Senhor dá ordem a seu favor. Se você for fiel a Deus, se você realmente for aquela pessoa temente ao Senhor, fiel a Deus, isso não significa que você não irrita, que você não fica nervoso, que você não dá vontade de pegar um pau e dar umas cacetadas em alguém. Você não dá. Porque aí, sabe por que eu estou falando isso? É porque a Bíblia diz que aquele que quiser servir o Senhor nega a si mesmo. Nós negamos a si mesmo, negamos as nossas vontades. Às vezes a pessoa irrita tanto nós que dá vontade de você fazer coisas que não é do agrado. Dá vontade de se partir para cima. Você falou, opa, não, eu sou um servo de Deus, está repreendido, Satanás. Você volta, você renuncia, você nega a si mesmo para obedecer a palavra. Mas não significa que você não vai ser tentado. Você às vezes é tentado, você não cede à tentação. Ser tentado é você não ser, você pode ser tentado. Ser tentado não significa que você não é um servo de Deus. Eu fui tentado várias vezes, de várias formas. A minha esposa, então, quantos homens deu em cima dela? Os próprios, alguns pastores trouxeram jovens de outro lugar para dar em cima dela, tentar separar nós dois. Porque esses filhos das trevas trabalham dessa maneira. O Judas trabalha dessa maneira. Quantos crentes ordinários, bandidos, servo de Satã, deu em cima da minha mulher, e algumas meretrizes que deram em cima de mim, usada por Satanás para tentar desunir nós dois, atrapalhar o que Deus uniu. Mas o que Deus uniu, o homem não separa. Deus faz cumprir a sua palavra. Creia nisso, confia no Senhor, ore. Não significa que a gente não passa por peleja, não passa algumas aflições, não fica nervoso. Não. Enquanto nós estivermos na terra, nós vamos ser tentados. Nós não podemos ceder à tentação. Amados, essa é a palavra que eu deixo para vocês hoje. Leia a Bíblia, busque o Senhor. Deus abençoe a todos vocês. Que vocês possam encontrar Jesus. Todos os ouvintes da palavra de Deus, que eu deixo também aqui, encontre Jesus. Faz uma aliança com Jesus. Renuncia tudo que você, do mal que você está ligado, que você fez, para que você seja salvo. Em nome do Senhor Jesus. Eu e você sejamos salvos. Vamos lutar juntos, na mesma fé, no mesmo espírito, para que nós possamos entrar na Nova Jerusalém pelas portas. A paz do Senhor para todos os irmãos. Deus abençoe.